Há um livro na Bíblia que, mais do que qualquer outro, é envolto em um véu de mistério, temor e, para muitos, pânico. Um livro cujas páginas parecem sussurrar segredos proibidos, visões aterrorizantes e o prenúncio de um fim iminente. Estou falando, claro, do Apocalipse. Para incontáveis cristãos, este último e enigmático tomo das Escrituras representa um labirinto de símbolos complexos, profecias apocalípticas e bestas de 7 cabeças, gerando mais confusão do que clareza. Muitos o evitam por completo, preferindo focar em passagens mais confortáveis, temendo o que poderiam desvendar ou o quão desesperadora a verdade poderia ser. Essa aversão, no entanto, cria uma lacuna significativa em nossa compreensão da plenitude do plano divino, privando-nos de uma das mais profundas revelações sobre a soberania de Deus e o triunfo final de Cristo. O vazio deixado por essa incompreensão é frequentemente preenchido por especulações infundadas, teorias da conspiração e um medo generalizado que distorce a mensagem central de esperança e vitória que o Apocalipse realmente carrega. Pessoas dedicam anos de suas vidas ao estudo das Escrituras, mas chegam à porta do Apocalipse e hesitam, como se estivessem diante de um portão guardado por mistérios insondáveis, inacessíveis à mente comum. Isso não é apenas uma questão de curiosidade teológica, é uma barreira real para uma fé madura e completa. A falta de um entendimento sólido sobre o Apocalipse pode nos deixar vulneráveis a interpretações superficiais e sensacionalistas que pululam por aí, muitas vezes com agendas que nada têm a ver com a edificação espiritual. O que acontece quando o medo e a ignorância tomam o lugar da verdade revelada? Ficamos à mercê de discursos vazios, de profecias forjadas e de uma ansiedade crescente sobre o futuro que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta da sua paz. É essa situação inicial, honesta e muitas vezes dolorosa, de desorientação e apreensão, que nos impede de abraçar a magnitude do Apocalipse. No entanto, é precisamente nesse cenário de incerteza que a urgência de buscar a verdade se manifesta de forma mais contundente. É chegada a hora de romper com essa barreira invisível que separa tantos da compreensão plena. É fundamental que você descubra a verdade chocante por trás das páginas do Apocalipse, porque, honestamente, é algo que você deve conhecer antes que seja tarde demais. Se você já sentiu essa inquietação, essa vontade de ir além do superficial, então este é o momento de mergulhar conosco. Prometo que o que você está prestes a desvendar não é apenas um conjunto de fatos, mas uma transformação profunda na sua forma de ver o mundo e a sua fé. Então, fique conosco, pois a jornada para desvendar os mistérios do Apocalipse está apenas começando e ela nos levará a um lugar de clareza inimaginável. Circulam livremente. O cenário atual, repleto de pregações sensacionalistas, livros que prometem decifrar códigos secretos e gurus que revelam datas exatas, só intensifica a confusão em torno do Apocalipse. Não é raro ver interpretações que distorcem completamente o propósito e o significado do texto sagrado, transformando-o em um roteiro para filmes de catástrofe ou em uma ferramenta para instigar o pânico. Muitos cristãos, sedentos por compreender os significados ocultos e as lições espirituais, como você, acabam expostos a especulações extravagantes sobre microchips, vacinas e eventos políticos contemporâneos, todos supostamente previstos no Apocalipse. Essa abordagem não apenas falha em oferecer a verdade, mas desvia a atenção da mensagem central e do impacto transformador que o livro realmente oferece. O que sobra é um mosaico de teorias desconectadas,
cada uma clamando ser a interpretação definitiva, mas nenhuma realmente alimentando a alma ou fortalecendo a fé de forma duradoura. Pessoas sinceras que desejam genuinamente compreender a mente de Deus para os últimos dias se veem presas nesse redemoinho de opiniões, sem saber em quem confiar ou qual caminho seguir. A ânsia por desvendar os mistérios do Apocalipse é legítima e profundamente arraigada no coração daquele que busca a Deus. Mas essa ânsia é frequentemente explorada por aqueles que buscam notoriedade ou apenas uma audiência para suas próprias fantasias. A verdadeira tragédia é que, em meio a todo esse ruído, a voz autêntica do Apocalipse, com sua mensagem de esperança, justiça e a vitória final de Cristo, é abafada. O clamor por uma verdade sólida, por uma compreensão que transcenda o espetáculo e mergulhe na profundidade teológica, ecoa em corações sedentos. É essa fome por algo mais substancial, por um alimento espiritual que realmente nutra e não apenas entretenha, que nos impulsiona a ir além da superfície. É um anseio por discernimento que vai além das manchetes e das previsões alarmistas. É a profunda necessidade de encontrar a verdade no próprio texto e não em teorias conspiratórias que esvaziam o poder da palavra. Esta é a razão pela qual tantos se sentem perdidos, porque a fonte da verdade está sendo obscurecida por tanta desinformação. Mas por baixo de toda essa camada de especulação reside uma verdade coerente e poderosa, aguardando ser redescoberta por aqueles que ousam olhar para além do véu de confusão. E é essa busca pela verdade, por uma fundação sólida em meio à areia movediça da desinformação, que começa a desenhar o verdadeiro catalisador para uma transformação duradoura. Grandioso ou uma revelação mística, mas sim uma crise interna de significado. É o ponto em que se cansam do espetáculo, das datas marcadas que nunca se concretizam, das interpretações que parecem mais ficção do que teologia séria. É quando a pergunta "o que realmente está acontecendo neste livro?" se torna uma urgência inescapável, um clamor da alma por algo além da superfície. Alguns chegam a este ponto após anos de frustração, vendo a mensagem do Apocalipse ser usada para o sensacionalismo em vez da edificação. Outros, talvez, enfrentam crises pessoais ou veem o caos no mundo e percebem que as explicações simplistas oferecidas não oferecem consolo nem direção. O mundo clama por respostas e a Bíblia é a nossa bússola. Mas como podemos navegar se a nossa própria bússola está envolta em interpretações nebulosas? É neste momento de discernimento que muitos cristãos, conscientes da importância de cada palavra da Escritura, se dão conta de que não basta ouvir o que dizem sobre o Apocalipse. É imperativo ir à fonte, mergulhar no próprio texto com um coração aberto e uma mente disposta a aprender, despojando-se de preconceitos e de interpretações pré-fabricadas. A convicção interna surge: eu preciso entender isso por mim mesmo, não através do filtro de outros, por mais bem intencionados que sejam. Essa virada é o verdadeiro catalisador. Não é um pastor famoso ou um novo best-seller. É a própria palavra de Deus chamando-nos a um estudo mais diligente, a um relacionamento mais íntimo com a verdade. É a percepção de que a verdade chocante sobre o Apocalipse não está em prever o futuro com precisão milimétrica, mas em compreender o propósito eterno de Deus para a humanidade, para a igreja e para a própria criação. É a revelação de que este livro é, antes de tudo, uma mensagem de esperança e de um Deus que reina supremo sobre todas as coisas, mesmo em meio à adversidade. Essa percepção é crucial, uma guinada de 180 graus de uma fé
baseada no medo, para uma fé fundamentada na soberania divina. Entender essa profundidade não é uma opção para o cristão maduro, é uma necessidade espiritual, uma peça fundamental no quebra-cabeça da fé. É a compreensão de que, para ter uma visão completa da narrativa bíblica, para viver uma vida de propósito genuíno e para estar verdadeiramente preparado para o que virá, você deve conhecer a verdade sobre o Apocalipse. Esta é a virada decisiva, inegociável, o contexto. Ignorar o contexto histórico, cultural e literário do Apocalipse é como tentar montar um quebra-cabeça complexo sem olhar para a imagem na caixa. As peças podem até se encaixar por um tempo, mas o resultado final será distorcido e incompleto. O Apocalipse não foi escrito no vácuo, nem é uma mensagem codificada apenas para os tempos modernos. Foi endereçado a igrejas reais, enfrentando perseguições reais no primeiro século do Império Romano. Portanto, o primeiro passo, no processo realista de compreensão, é mergulhar nas circunstâncias daqueles que o receberam pela primeira vez. Quem era João? Onde ele estava? Quais eram as pressões sociais e políticas que as 7 igrejas da Ásia Menor estavam vivenciando? Entender a brutalidade da perseguição romana, a idolatria imposta pelo culto ao imperador e as tentações internas que assolavam as comunidades cristãs é fundamental para desvendar o significado subjacente de muitos símbolos e advertências. Sem essa lente, visões como a besta podem ser equivocadamente atribuídas a figuras contemporâneas que nada têm a ver com a realidade do primeiro século, perdendo-se a mensagem original e atemporal. A beleza desse processo é que ele nos força a uma humildade intelectual, a reconhecer que a palavra de Deus tem um significado primário para seus primeiros ouvintes e que é a partir desse entendimento que podemos aplicar suas verdades à nossa própria era. O Apocalipse, sob essa luz, revela-se menos como uma bola de cristal e mais como uma carta pastoral urgente, repleta de encorajamento para os perseguidos e de advertências para os complacentes. Ele não apenas prediz eventos futuros, mas confronta a realidade presente daquelas igrejas e de todas as igrejas subsequentes. Desvendar essa camada inicial de contexto é o que transforma o Apocalipse de um livro temido para um livro relevante, de um compêndio de mistérios impenetrada para uma fonte de sabedoria prática. Essa fase de estudo abre nossos olhos para a riqueza da literatura apocalíptica como um gênero em si, com suas próprias convenções e propósitos. E ao compreendermos a maneira singular como essa literatura se comunica, estamos prontos para abordar um dos maiores desafios do Apocalipse, sua linguagem simbólica, que é a chave para desvendar suas verdades mais profundas. Mensagens mais poderosas e transformadoras. Após estabelecer o contexto histórico-cultural, o processo realista de estudo nos conduz à intrincada tapeçaria de símbolos que perpassam cada capítulo. Em vez de uma narrativa linear e literal, somos confrontados com visões vívidas, criaturas híbridas, números enigmáticos e uma profusão de cores e metáforas. O erro comum é tentar interpretar cada detalhe de forma literal, o que invariavelmente leva a conclusões absurdas e a um desespero teológico. Imagine tentar entender um poema como um relatório de notícias ou uma canção como um tratado científico. O resultado seria uma falha total de comunicação. O Apocalipse é, antes de tudo, literatura apocalíptica e profética, um gênero que se expressa através de símbolos e imagens para comunicar verdades profundas e eternas sobre Deus, o pecado, o juízo
e a redenção. Portanto, o trabalho do estudante sério é aprender a linguagem do Apocalipse. Isso envolve não apenas reconhecer os símbolos, mas também decifrá-los à luz de todo o cânon bíblico. Por exemplo, quando o Apocalipse fala de água, frequentemente remete a povos ou nações. Apocalipse 17:15, uma simbologia que já aparece em outras passagens proféticas do Antigo Testamento. A besta não é necessariamente um monstro literal, mas uma representação de poderes governamentais opressivos e anti-Deus. O número 666, tão envolto em temor e especulação, é um símbolo de imperfeição e oposição divina, uma falha repetida em contraste com a perfeição tripla do número 7. Quando começamos a decodificar esses símbolos em seu próprio contexto bíblico, a paisagem do Apocalipse se transforma. As cenas de destruição e juízo não se tornam menos sérias, mas ganham uma profundidade teológica que transcende o sensacionalismo. Entendemos que o dragão e a besta não são apenas figuras de terror, mas representações do mal e de sistemas que se opõem ao reino de Deus em todas as eras. O que antes parecia uma série de eventos caóticos e aterrorizantes, revela-se como uma poderosa declaração da soberania de Deus sobre a história, da inevitabilidade de sua justiça e da glória final de seu Filho. Essa desmistificação da linguagem simbólica é libertadora. Ela nos liberta do medo paralisante de estar perdendo algum sinal secreto ou de não sermos dignos de decifrar o futuro. Em vez disso, somos capacitados a ver o Apocalipse como uma fonte de encorajamento, uma reafirmação da promessa de que Deus tem o controle. Não importa quão sombrias as circunstâncias possam parecer. É nesse ponto que a leitura do Apocalipse deixa de ser uma tarefa intimidadora e se torna uma aventura intelectual e espiritual. Uma que nos leva a conectar esse livro a uma rede maior de verdades bíblicas, revelando a sua inseparável união com toda a narrativa da salvação. Desvendar o contexto e a linguagem simbólica, o próximo passo crucial no processo realista de compreensão, é reconhecer a sua profunda interconexão com o restante das Escrituras. O Apocalipse é, em sua essência, uma tapeçaria rica, tecida com fios do Antigo e do Novo Testamento, ecoando temas, profecias e imagens que se iniciam em Gênesis e se desenvolvem ao longo de toda a história da salvação. Sem essa perspectiva holística, é impossível captar a magnitude de sua mensagem. Cada visão de João é, na verdade, um mosaico de referências a profetas como Daniel, Ezequiel, Isaías e Zacarias, além de alusões aos livros de Moisés e aos Salmos. Os 4 seres viventes, AP 4:6, por exemplo, têm paralelos claros nas visões de Ezequiel. A árvore da vida, AP 22:2, nos remete diretamente ao Jardim do Éden em Gênesis. O cordeiro que foi morto, AP 5:6, é uma imagem poderosa que ressoa com o sacrifício pascal do Êxodo e com as profecias do servo sofredor em Isaías, culminando no sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Portanto, para entender o Apocalipse de forma autêntica e profunda, você precisa vê-lo como o grande final de uma história que começou no princípio dos tempos. É o clímax da batalha espiritual entre Deus e o mal, a realização das promessas divinas e a consumação do reino de Deus. Ignorar essas conexões é empobrecer drasticamente a nossa leitura, limitando a compreensão a fragmentos isolados em vez de apreender a grandiosa obra de Deus. Este processo de conectar os pontos exige diligência e estudo. Não é algo que se apreende em uma única leitura, mas através de uma imersão constante na palavra de Deus como um todo. Quando percebemos que o Apocalipse não introduz doutrinas completamente novas, mas sintetiza e expande verdades já reveladas, ele se torna infinitamente mais acessível e relevante. A verdade chocante não é uma novidade distante, mas a conclusão lógica e gloriosa de tudo o que Deus já nos revelou. Esse método de estudo não só elucida o Apocalipse,
mas também aprofunda nossa apreciação por toda a Bíblia, mostrando-nos a coerência e a unidade do plano divino. É a partir dessa perspectiva ampliada, dessa visão de que toda a Escritura testifica de Cristo e do seu triunfo final, que a nossa própria percepção do fim dos tempos começa a se transformar. Se você está encontrando valor nestas revelações e anseia por mais insights que conectam os mistérios das Escrituras, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos estudos e compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam a verdade. Pois, à medida que desvendamos essas conexões, algo surpreendente começa a acontecer dentro de nós. O medo dá lugar à adoração e a ansiedade se transforma em uma esperança inabalável. A compreender o Apocalipse em sua profundidade e contexto. O que antes era uma fonte de apreensão, um livro que muitos evitavam por medo de desvendar um futuro sombrio e aterrorizante, gradualmente se metamorfoseia em um manancial de admiração e inspiração. Esse é o primeiro e mais impactante resultado do processo de estudo diligente. O medo dá lugar a um profundo senso de admiração. A narrativa de desgraça e destruição, que à primeira vista parece dominar as páginas do Apocalipse, se revela como um pano de fundo para a grandiosidade e a invencibilidade de Deus. As cenas de juízo não são o ponto final. Elas são um interlúdio necessário para a purificação e para o estabelecimento definitivo da justiça divina. Começamos a ver que o Apocalipse não é primariamente sobre o fim do mundo, no sentido de aniquilação caótica, mas sobre a consumação do plano de Deus, a vitória final de seu reino sobre todas as forças do mal. As imagens de Jesus Cristo como o Cordeiro que foi morto e, ao mesmo tempo, como o leão vitorioso, revelam um Salvador que é tanto sacrifício quanto soberania. A majestade de Deus no trono, rodeado por seres celestiais em adoração contínua, eclipsa qualquer imagem de terror apocalíptico. A cada símbolo decodificado, a cada conexão bíblica estabelecida, a mente se expande e o coração se enche de um senso de reverência que transcende a compreensão meramente intelectual. É um momento de epifania espiritual, onde a ansiedade sobre o futuro é substituída por profunda paz, que emana da certeza da soberania de Deus. A verdade chocante, então, não é que o mundo vai acabar de forma assustadora, mas que Deus está no controle absoluto de cada detalhe e que seu propósito de redenção para a humanidade e para toda a criação será gloriosamente cumprido. Essa nova perspectiva transforma o modo como encaramos a nossa própria existência e o papel da Igreja no mundo. Em vez de nos sentirmos pequenos e impotentes diante dos desafios globais, somos lembrados da magnitude do Deus a quem servimos, um Deus que já decretou a vitória final. A partir dessa revelação, o Apocalipse deixa de ser um peso e se torna uma poderosa fonte de encorajamento, um chamado à perseverança e à fidelidade, mesmo em meio às maiores tribulações. Ele nos equipa com uma visão clara da esperança que possuímos em Cristo. Uma esperança que não é cega, mas informada pela certeza das promessas divinas. Essa transformação não é apenas teórica, ela ressoa em nossa vida diária, impactando nossas escolhas e prioridades. E ao invés de viver com o temor do fim, passamos a viver com a expectativa gloriosa do começo de uma nova era, um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará para sempre. E essa esperança é o fundamento para uma vida cristã verdadeiramente sustentável. Clareza de propósito para a vida diária. Compreender o Apocalipse de forma autêntica
nos liberta de uma mentalidade passiva ou fatalista em relação ao futuro e nos impulsiona a viver com uma urgência santa e um propósito renovado. Não se trata de buscar refúgio em bunkers ou de esperar o arrebatamento a qualquer momento, mas de discernir os sinais dos tempos com sabedoria e de engajar-se ativamente na missão de Deus agora. A esperança que brota de um entendimento correto do Apocalipse não é uma utopia ingênua, mas uma convicção sólida, baseada na fidelidade de Deus e na vitória já assegurada de Cristo. Sabemos que, independentemente das tribulações e dos desafios que enfrentaremos neste mundo, o final da história já foi escrito. Deus vence. E essa certeza nos capacita a enfrentar as dificuldades com coragem, a perseverar na fé e a testemunhar com ousadia em um mundo que muitas vezes parece desprovido de esperança. Essa é a essência da verdade chocante que você deve conhecer. O Apocalipse não é uma sentença de condenação, mas um manual de sobrevivência espiritual e um manifesto de vitória. Ele nos ensina que a fidelidade a Cristo em meio à pressão é o verdadeiro teste da fé e que as promessas de recompensa para os vencedores são gloriosas e eternas. A mensagem, antes que seja tarde demais, ganha uma nova dimensão aqui. Não se refere a um prazo para a salvação, mas à urgência de viver uma vida plena e significativa hoje, à luz da eternidade. É um convite para abandonarmos as distrações e superficialidades que nos afastam do propósito divino e abraçarmos uma vida de discipulado radical. Significa viver com intencionalidade, cultivando o amor, a justiça e a verdade, porque sabemos que essas são as virtudes do reino eterno que está por vir. O Apocalipse nos chama a viver como cidadãos do céu, mesmo enquanto habitamos na terra, influenciando o nosso entorno com os valores do reino de Deus. Isso impacta as nossas finanças, os nossos relacionamentos, as nossas escolhas profissionais e o nosso envolvimento comunitário. É um chamado a uma vida de relevância espiritual que não espera o fim para começar a agir, mas que age porque o fim e o começo de uma nova era são certos. A clareza de propósito que essa compreensão traz é uma força motriz para o crescimento espiritual contínuo. Ela nos equipa para discernir as falsas narrativas e as heresias que desviam muitos, mantendo-nos firmes na verdade. E ao vivermos com essa esperança vibrante e informada, passamos a desmistificar outras concepções equivocadas, consolidando ainda mais a paz e a confiança que ganhamos. Vitórias dessa jornada é a libertação do terror de estar atrasado ou de não entender os sinais. Muitas interpretações populares do Apocalipse criam uma ansiedade constante sobre a identificação do anticristo ou a decifração exata de eventos futuros em tempo real. No entanto, ao compreendermos o Apocalipse em seu contexto e como literatura profética simbólica, percebemos que o foco não está em adivinhar quem é quem ou quando, mas em permanecer fiel a Cristo em todas as circunstâncias. O Anticristo não é uma figura singular a ser rastreada meticulosamente, mas um princípio de oposição a Cristo que se manifesta de diversas formas ao longo da história, culminando em uma figura final. O livro, portanto, não nos chama a especular, mas a discernir e a resistir a qualquer sistema ou ideologia que se oponha à soberania de Deus. Outro mito comum é que o Apocalipse é um livro exclusivo para especialistas ou para aqueles com dons proféticos especiais. A verdade é que ele foi escrito para que as igrejas, para os crentes comuns que enfrentavam perseguição,
A mensagem é para todos os que têm ouvidos para ouvir. O estudo sério nos capacita a ler, compreender e aplicar suas verdades, sem a necessidade de intermediários que prometem chaves secretas. Essa desmistificação é libertadora. Ela nos tira da passividade de esperar que alguém nos diga o que está acontecendo e nos coloca ativamente no papel de estudantes da palavra, capazes de interpretar as Escrituras de forma responsável e madura. A clareza adquirida através do estudo contextual e simbólico nos protege das manipulações de charlatães e das teorias que semeiam discórdia. Em vez de vivermos em um estado de alerta constante para catástrofes iminentes e datas limites, somos capacitados a viver com uma paz genuína que transcende o entendimento humano. Uma paz que é sustentada pela compreensão do caráter imutável de Deus e de seu controle soberano. O Apocalipse, quando bem compreendido, não nos torna mais medrosos, mas mais corajosos. Não nos torna mais passivos, mas mais engajados. Não nos torna mais confusos, mas mais firmes em nossa fé. E é com essa firmeza e essa clareza que nos preparamos para o último e mais importante insight. Como aplicar essas verdades em nossa jornada diária, solidificando nossa fé de maneira prática e poderosa. Como a confusão e o medo iniciais podem ser transmutados em admiração e esperança por meio de um estudo diligente e contextualizado. A verdade chocante sobre o Apocalipse, aquela que você deve conhecer antes que seja tarde demais, não é um segredo obscuro para alguns poucos iluminados, mas uma mensagem gloriosa e acessível a todos que ousam mergulhar em suas profundezas com um coração sincero. A lição mais valiosa que extraímos é que o Apocalipse não é um livro para nos assustar, mas para nos equipar. Ele nos chama à fidelidade em tempos de adversidade, à perseverança em face da perseguição e à esperança inabalável na soberania de Deus. Sua mensagem central é a vitória de Cristo sobre o mal e o estabelecimento final de seu reino. Esta é uma verdade aplicável a cada aspecto de nossas vidas. Em vez de fugir dos desafios do mundo, somos chamados a enfrentá-los com a certeza de que Deus está no trono. Em vez de nos entregarmos ao desespero diante das notícias turbulentas, somos encorajados a ser faróis de esperança, apontando para o Cordeiro que venceu e reinará para sempre. O Apocalipse, portanto, nos convida a uma transformação contínua, a viver com uma escatologia que não paralisa, mas motiva, uma teologia que não gera medo, mas paz, e uma fé que não especula, mas confia plenamente no plano de Deus. A jornada de compreensão não termina aqui, neste vídeo. Pelo contrário, ela apenas começa. Eu o encorajo a tomar a iniciativa, a abrir o livro do Apocalipse por si, mesmo a estudar com as ferramentas de contexto e simbolismo que discutimos, a orar por discernimento e a buscar o Espírito Santo para iluminar cada página. Permita que a verdade da Palavra de Deus ressoe em seu coração, que ela dissipe as sombras da incompreensão e acenda a luz de uma esperança vibrante. Não deixe que o tarde demais se refira à oportunidade de compreender a mensagem mais poderosa sobre o fim e o começo. Haja agora, buscando essa verdade. Se esta jornada com o DarkScript AI tem sido valiosa para você, e se você está pronto para desvendar mais mistérios das Escrituras e aprofundar sua teologia aplicada, quero convidá-lo a se tornar parte integrante de nossa comunidade. Deixe seus comentários abaixo, compartilhando suas percepções e perguntas sobre o Apocalipse. Sua participação enriquece nosso diálogo. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também anseiam por essa clareza. E claro,
inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado sobre cada novo estudo que preparamos para você, pois juntos podemos continuar a desvendar as profundezas da Palavra de Deus, vivendo cada dia com a verdade chocante e gloriosa do seu plano eterno.